Olá, vamos fazer a nossa cineterapia e estamos falando do filme O Que Tiver Que Ser. Nós já falamos sobre a Estela, a esposa do Gustavo, e hoje nós vamos falar sobre o Gustavo. E se você assistiu um filme, você vai perceber que ele é rico em contradições. Ele é terapeuta de casais, mas emocionalmente ausente e com um casamento à beira do colapso. E isso nos convida a uma leitura mais profunda da psique masculina ferida. Nós falamos anteriormente sobre a psique ferida da Estela. Hoje nós vamos dar ênfase na psique do Gustavo e dos bloqueios emocionais e das estratégias inconscientes de defesa que ele usa. E aqui quem fala com vocês é Kátia Rios, sou psicoterapeuta e também coordeno, estou à frente como mentora da comunidade Mulheres com Propósito. E vamos lá. Olha só, Gustavo, ele tem uma profissão de terapeuta de casal, né? Mas ele se percebe na atitude dele que ele é meio irônico e também ele é profundamente humano. Mas emocionalmente ele é evitativo. Vamos entender um pouco melhor isso. Ele sabe lidar com as emoções dos outros, mas não com as suas próprias. E isso é mais comum do que a gente imagina em homens com bloqueios emocionais mais mal resolvidos, viu? Vejam, Gustavo, ele ajuda casais a dialogarem, mas não consegue olhar nos olhos da própria esposa. Por isso que eu falei contraditório, tá? E muitas vezes até irônico. Ele orienta pessoas a se abrirem, mas ele mesmo foge da dor com silêncio e passividade dentro da sua casa. Ele diz, né? Vocês precisam se comunicar, diz Lali como terapeuta para um casal. Mas em casa ele se tranca. Dentro dele, ele se tranca no quarto e também ele esconde a amante. E entrando um pouco mais nessa ironia emocional de Gustavo, veja, ele como profissional, ele é calmo, lúcido, empático, mas no casamento ele é um homem omisso, desconectado, retraído, não tem nada de empatia. Ele entende que os outros sentem, mas não dá conta de sentir a si mesmo. Muitos terapeutas, psicólogos vão para essa área para ir em busca de se conhecer e de se resolver. Mas muitas vezes eles têm essa dificuldade e eles se fecham na sua capa de proteção. E aqui a gente vê Gustavo nisso. Ele prefere fugir ali ao ser um homem omisso, desconectado, retraído, prefere ter uma amante que é algo mais leve, né? E também ele entende que os outros sentem, mas não dá conta de sentir a si mesmo. Porque, gente, precisa ter coragem. Precisa realmente ter coragem para sentir a si mesmo e se resolver. Isso, terapia, autoconhecimento são para os corajosos. Ele também ele ensina sobre vínculos, mas não sustenta intimidade verdadeira com a própria família. Percebem que ele tem uma dor mal resolvida? É alguém que sabe o caminho, mas não consegue andar por ele. Sabe falar do caminho para outras pessoas, mas ele mesmo não consegue andar nesse caminho. E ele tem um bloqueio emocional clássico que várias pessoas têm, que é o evitamento afetivo. Veja, como acabei de falar, como um terapeuta de aparência gentil, mas não consegue sustentar vínculos emocionais profundos, então ele tem um evitamento afetivo, ele foge do confronto, ele evita decisões, ele escapa por meio do silêncio. Em vez de dialogar com a Estela, sua esposa, ele se afasta fisicamente, emocionalmente e sexualmente. Então lembra, olha, isso é um bloqueio emocional clássico que nós chamamos de evitamento afetivo, também podemos chamar de estratégias de autoproteção. Como eu não sei lidar com isso, então eu monto um muro de autoproteção. Isso pode indicar, sabe, medo de entrar em contato com a sua própria fragilidade. Será que eu vou aguentar olhar para dentro de mim, olhar para a minha história? Dificuldade também em lidar com mulheres emocionalmente intensas, como Estela e como a mãe dele,
tá? A ausência também de um modelo masculino forte em sua infância. Então, todas essas referências colaboram para que o homem, nesse caso a gente está falando do homem, que é Gustavo, tenha o evitamento afetivo. E a estratégia de proteção também que ele tem é a passividade e uma sedução externa. Então, como ele não consegue enfrentar as tensões internas do casamento, ele busca conforto em outro lugar, no caso aonde? Numa amante. Não é só traição, é um modo de evitar a dor da própria incapacidade de amar com profundidade. Então, ali é mais do que traição. Muitas vezes eu tenho clientes que eu vejo que não é só traição, é um modo de evitar uma dor, é uma incapacidade de olhar para si mesmo, porque também não se ama e não se encontrou, tá? Porque uma amante, ela oferece leveza, não tem tantos confrontos de decisões da vida a dois. Vida a dois é confronto, é dificuldade. E veja, a Estela exige presença, mas Gustavo, ele escolhe fugir, como um menino emocionalmente ferido, que nunca aprendeu a ser homem de verdade. Então, a gente vê a psique de um homem menino. Gustavo, provavelmente, ele foi criado para agradar, não para sustentar conflitos. Ele cresceu acreditando que ser gentil bastava, provavelmente. Nunca desenvolveu a musculatura emocional, sabe? Para sustentar uma mulher forte e uma família exigente. Então, isso tem muito a ver também dentro do componente materno e paterno, tá? E nós temos as contradições aí, terapeuta que não se trabalha. Então, quando você for procurar um profissional, você tem que perceber se ele trabalhou essas coisas na vida dele também. Porque vai vir mais do que teoria, vai vir experiência, vai vir prática. É muito comum pessoas que ajudam os outros, mas não olham para si. Já viu aquelas pessoas que todo mundo vai falar com ela, tal, porque é uma forma dela olhar para fora e não olhar para dentro. Então, assim como o Gustavo, ele aconselha casais, mas ele não se permite entrar em seu próprio vazio afetivo. Isso mostra um mecanismo conhecido de estratégia de autoproteção chamado de intelectualização. Usar o conhecimento para evitar sentir. E várias pessoas que são intelectuais, muitas vezes, elas usam isso como uma estratégia de autodefesa, para não entrar em contato com várias outras coisas, para rebater dentro do intelecto. Tá? Então, tudo que é usado com uma certa intensidade e com uma certa frequência, nós devemos atentar para isso, se está sendo estratégias de autoproteção. E que efeitos no casamento ali de Gustavo a gente vê, né? Estela vê mais Gustavo mais como um peso e não como um parceiro. E ele, por um outro lado, ele se sente inútil diante do controle da Estela, da força dela. Nesta relação, o que a gente vê? Ninguém valida as feridas um do outro e ambos se anulam mutuamente. Nós estamos nesse vídeo falando mais do Gustavo, então vou dar ênfase mais a ele, tá? Mas quem quiser depois ver de Estela e não viu, então eu vou falar um pouquinho do perigo da passividade masculina no casamento, né? Porque veja, na superfície, Gustavo parece um homem gentil. Ele como terapeuta de casal, atencioso, calma, mas basta olhar com mais atenção para ver o que realmente está acontecendo. Ele é um homem ausente, ele não gride, ele não agride, ele não domina, mas também não sustenta, não lidera e não participa. Sua maior falha não é o que faz, mas é tudo o que ele não faz, tá? Agora, quando a passividade vira violência emocional, é uma violência emocional silenciosa. Porque não é só agressividade lá, bater isso, falar. A passividade também vira uma violência emocional silenciosa. Então, a ausência do marido não precisa vir com portas batendo ou palavras duras. Ela pode vir com silêncios longos, greve, né, de conversa, desconexão, cansaço emocional, incapacidade de tomar decisões, tá? Transferência de toda a carga para a mulher,
desgasta. Então, enquanto a esposa Estela se desgasta, tentando manter a casa em pé, o marido ele vai se afastando emocionalmente, se infantiliza e às vezes se apaixona por uma amante leve, para ter o contraponto, né? Então, o perfil do homem passivo afetivo, para fora tá dentro de casa passivo, lá fora afetivo. Muitos desses homens foram ensinados a serem homens bonzinhos, mas não aprenderam a ser fortes emocionalmente. Hoje, essa geração está recebendo tudo na mão, não sabe ter resiliência, não sabe lidar com frustração. Como vai sustentar uma relação que tem frustrações, tem decisões difíceis, tá? Então, o perfil do homem passivo afetivo confunde paz com omissão. Ah, eu quero paz, então eu vou me omitir. Não vou dar palpite, não vou falar nada, vou deixar a coisa correr. Então, foge do peso da vida adulta, transferindo para a esposa o papel de mãe emocional. É óbvio que ela também deu essa abertura, mas lembra, nós estamos falando de Gustavo nesse momento. Agora, o que acontece com a mulher, nesse caso, quando o marido é passivo afetivo? Ela se endurece, ela se torna uma guerreira. Ixi, hoje está cheio de mulher guerreira. Mas não por escolha, por necessidade. E essa necessidade, com certeza, muitas vezes começou lá dentro do lar dela, tá? A esposa, muitas vezes, não quer mais um filho, ela quer um homem ao lado dele. Ou melhor, toda esposa não quer que o marido seja um filho, ela quer um homem do lado dela. Mas a gente vê que mulheres como Estela, como tantas outras, se veem casadas com um homem que não segura as pontas. O que começa como parceria vira depois um fardo desequilibrado. Então, ela se sobrecarrega, como eu já disse, ele omite, ela tenta salvar o relacionamento, ele se cala, ela adoece e ele não percebe até que o casamento morre. Né? E nós vimos aqui que o casamento não só morreu, como Estela morreu. Né? E por que muitos homens, você deve perguntar, por que homens assim fogem? Porque nunca foram ensinados, amados, a enfrentar conflitos sem fugir, emoções sem negar. Mulheres fortes perante mulheres fortes se sentiram ameaçados. Então, mulheres que têm filhos, homens, nós temos que aprender a educar melhor os nossos filhos. Porque senão nós vamos gerar homens enfraquecidos, tá? Eles vão acabar tendo muito medo de errar, medo de se mostrar vulnerável, medo de não saber como ser homem. Então se escondem atrás da passividade, tá? Agora, a gente pode perguntar, por que mulheres como Estela atraem homens assim? Eu até falei um pouco isso lá no vídeo sobre Estela, mas como nós estamos falando nessa relação, eu quero deixar claro, porque elas têm feridas emocionais não resolvidas. Às vezes, mulheres como Estela viram mães dentro do relacionamento e os homens se acomodam. E elas vão tendo aquela necessidade do cuidar, porque será que se eu não cuidar não vou ser amada, não vou ser submissa, e confundem o papel delas com mãe. Às vezes também não confiam que pode ser amada sem precisar controlar tudo. Estela controlava tudo. E a gente sabe hoje que é uma estratégia de autoproteção, o controlador, né? Porque é uma forma de amenizar a ansiedade, tá? E outras vezes também aceitam a omissão por medo de ficarem sozinha. É melhor ficar com o marido omisso, isso, aquilo, do que ficar sozinha, do que realmente ir aprender a dialogar, ir buscar ajuda, tá? E veja, ambos precisam de um cuidado, não tem jeito. Todo relacionamento, Deus nos fez para nos relacionar e todos nós precisamos de cuidado. Mesmo mulheres de fé que oram, jejuam, servem, pode sim perder em casamentos aonde não existe uma estrutura emocional, aonde não existe uma aliança emocional. Orar sim, mas conversar também. Confrontar com amor sim e dizer, eu não aceito mais viver assim. Vamos realmente conversar. Se não dá para conversar a dois, vamos procurar um terapeuta para ajudar. Porque o terapeuta ele vai ser um facilitador das comunicações complexas dentro do lar.
Então ajuda muito. Várias vezes eu estou atendendo reclamando. Aí eu falo, vamos ver se o casal vem, se o seu marido ou sua esposa vem. E quando vem, as primeiras sessões são complexas. Mas depois as coisas vão se resolvendo com tanta facilidade e reconquista, aí existe uma aliança emocional, é resgatado o amor, é reconstruído, tá? Então a gente também, eu quero agora destacar mais uma coisa na relação ali de Gustavo. A mãe de Gustavo, a relação fragilizada de Gustavo, eu falo Gustavo, mas é Gustavo, né? Com a sua mãe, que é uma peça-chave para a gente compreender também o homem impassivo, evitativo emocional, um homem inseguro, assim como Gustavo se tornou, tá? Então, o impacto da mãe na formação emocional que a gente vê aqui de Gustavo é muito forte, como a gente sabe que na vida é. Porque, veja, todo homem carrega, de forma inconsciente, a marca da relação com a figura materna, assim como a mulher com o pai. Tá? E essa relação pode ser base para um homem seguro ou não, ou mais raiz de bloqueios e afetos profundos. Então, essa relação pode dar uma base segura, quanto pode dar uma base totalmente insegura. No caso do Gustavo, a gente vê sinais que mostram ressentimento mal resolvido com a mãe, isso fica muito claro no filme. Incômodos evitativos ao falar com ela, evita falar com ela, tá? E uma postura de distanciamento afetivo, disfarçado de maturidade quando tá perto da mãe, tá? E o que pode ter acontecido? A gente não sabe realmente o que aconteceu, mas o que pode ter acontecido? Pode ser que a mãe de Gustavo, tudo indica que era uma mãe controladora, crítica e emocionalmente invasiva. Porque logo quando eles tiveram ali o contato com a família que a gente vê no filme, ela fala, o menino é celíaco, que ele pode comer isso, não sei o que lá. Então, se vê que depois ela foi buscar informação, tá? Mas ali a gente vê também uma mulher controladora. E mulher controladoras, críticas e emocionalmente invasiva, tá? Não estou falando invasiva, de ir lá e ficar querendo saber tudo, e esses homens criados por essas mães, frequentemente eles crescem sem espaço para se posicionar, porque existe uma invasão emocional a todo tempo. Eles também aprendem que o melhor é ficar calado, é fugir, é não falar nada que vai dar mais confusão. Então é melhor ficar quieto, é melhor agradar para não ter problema. Então vão aprendendo isso desde criança. Ou a mãe também pode ser uma mãe ausente e fria. Tem aquela mãe que é super protetora, controladora, crítica, emocionalmente invasiva, aquela que é, né, pra ação. Mas existe aquela que é uma mãe ausente, que é uma mãe fria, que gera no filho a sensação de abandono, de carência, de desvalorização. Tinha um autor, o Isami Tiba, que ele falava que limite na psique da criança é sinônimo de amor. Quando você coloca limite numa criança, quando mostra ali o certo e errado, quando é isso pode, aquilo não pode, por mais que a criança aparentemente sofra, ela lá no subconsciente, ela está se sentindo protegida, amada e querida. Então, uma mãe ausente e fria, ela não dá muito limite, sabe? Então, a criança tem a sensação de abandono, carência, desvalorização. Então, a criança cresce buscando aprovação em figuras femininas, porque já que eu não tive da minha mãe, quem sabe em alguma figura feminina eu vou ter, mas sem saber como se entregar. Então, em ambos os casos, tanto uma mãe controladora como uma mãe ausente, o afeto se torna algo perigoso e pesado. E vamos perceber um pouquinho como isso no filme aparece em Gustavo. A gente vê, até já comentei, mas agora vai ficar mais estruturado o que eu vou falar, que ele tem dificuldade em sustentar conversas profundas com mulheres, ali com a sua própria esposa. Tendência a escolher o silêncio em vez do diálogo. Buscar uma amante, porque a amante, ela não
não vai cobrar com as coisas, não tem filho, não tem aquela cobrança financeira, aquela responsabilidade. E o medo inconsciente de repetir o padrão da mãe no casamento com Estela. Mas o que acontece? Existe esse medo de repetir esse padrão do filho para com a mãe e ele acaba se afastando da própria esposa. Né? Isso é um padrão que existe, viu? E veja, Gustavo, ele não sabe como amar sem se sentir pressionado. Porque dentro de casa é como se ele fosse pressionado. Pela mãe é como se fosse pressionado. Então, aquilo é muito forte para ele. Então, ele prefere fugir das suas responsabilidades. É uma repetição de padrão, tá? Então, um exemplo. Observe Estela. Estela não lembra um pouco a mãe de Gustavo? Ó, se a mãe for controladora ou exigente, a esposa, no caso da Estela, ela vai despertar esse gatilho de tudo que ele passou com a mãe. Mesmo sem querer, ela se torna o símbolo da mulher que cobra, que exige e não está satisfeita, como provavelmente foi a mãe dele. Então, vocês já viram que mesmo numa relação de casal, muitas vezes você parece minha mãe, você é chata igual minha mãe, ai, você me cobra igual meu pai. E muitas vezes não é na mesma intensidade, não é, mas tem alguns detalhes, mas starta um gatilho no outro que fere, starta um gatilho que vai mexer numa ferida. E aí a pessoa generaliza tudo o que está acontecendo, tá? E o que nós vemos ali, né? E para não encarar o passado não curado, o que Gustavo prefere? Se distanciar do presente. Porque você vê, quem assistiu o filme, ele é ausente. Tudo está acontecendo, parece que ele está em outro mundo. Então, é uma forma de evitação afetiva, um distanciar-se do presente, né? Então, nós temos uma relação muito mal resolvida com a mãe, que afetou a autoimagem masculina de Gustavo, tá? Gerou bloqueios de entrega emocional, de diálogo afetivo, fez com que Gustavo crescesse com medo de mulheres intensas, mulheres fortes, porque tem que confrontar, tá? E ele buscava mulheres frágeis, leves, ou que não confrontasse, até dava conselho, vai, faz essa viagem, não sei o que lá, né? Então, esse filme, ele traz assim, uma visão muito forte para nós sobre a parte do casamento, do relacionamento, quando o homem enxerga numa mulher a sua mãe. Mas isso tudo está em nível inconsciente. E quando Gustavo decide realmente se separar, o que acontece? Estela não fala que não vai permitir e que eles têm que fazer uma viagem. Essa viagem no filme é como se fosse um marco simbólico emocional. É como sair do próprio ambiente para em outro ambiente acordar. Então, veja, Gustavo, ele acaba acordando um pouco quando ele sai do ambiente onde ele estava anulando sua função de homem, pai e marido. Até então ele era lá na casa dele passivo, se refugiava no consultório, lá no seu caso com a amante, ele se mantinha emocionalmente distante, mas a viagem interrompe essa rotina defensiva dele. Ali eles têm que estar dentro de um carro por várias horas. Então a viagem é como uma ruptura simbólica, é um novo espaço. E ele não tem para onde fugir. Ele não pode se desligar emocionalmente. Ele vê a sua esposa ali, ele começa a ver uma mulher vulnerável, uma mulher que não tá legal. Ele começa a ver seus filhos mais acessíveis e seu próprio lugar na família. Mas antes disso, a gente tem bastante enrolo lá, né? Ele esquece a mala da menina, no aeroporto ele parece que está em outro mundo, né? E aí ele tem que começar a ter uma relação mais íntima com a menina, começa a conversar com outros casais que têm também os filhas que fazem polidance, e como aquele casal vê aquilo, que para eles é algo que afeta um pouco da moral deles, né? Então, esse novo cenário vai saindo daquele modo automático que ele vinha vivendo. É como se ele dissesse assim, inconscientemente:
Se eu não me posicionar agora, vou perder tudo. Porque aí ele começou a realmente a sair do mundo dele, tá? Então, a viagem no filme, ela traz muito como metáfora. Por isso que é interessante casais, quando vão ter que decidir várias coisas, sair do próprio ambiente já acostumado, sabe? Ou estar com pessoas que podem mediar. Porque isso ajuda muito, porque quando está dentro da própria casa, é muito fácil vir todos os bloqueios e as estratégias de autoproteção. Em ambientes neutros já é mais difícil, tá? Voltando aqui da viagem, né? Gustavo, ele começa a perceber que a família dele é real, que a amante que ele tinha era o quê? Leve, sem cobrança, sem profundidade, mas também sem verdade. Não era só leve, era sem verdade, sem raiz, sem pertencimento. E ali nessa viagem, Gustavo vai percebendo que a família dele é real, é concreta, é viva. Que Estela, mesmo controladora, tem dor e amor. Que ela tem um papel, que ela quer que as coisas dê certo, né? Então, o que isso aí está representando na psique ali masculina de Gustavo, né? Porque ele estava fugindo por medo, por não dar conta. E agora ali ele começa a ver que ele pode sim começar a dar conta. E mais para o final da viagem, ele começa o quê? Pegar responsabilidades. Ele não está se escondendo mais atrás das distrações emocionais. Bem assim, quase no final do filme, ele que pede para ela descansar e pela primeira vez ela descansa até tarde e se surpreende, né? Porque ela também relaxou. Ela permitiu que ele fizesse as coisas. Ela permitiu que ele errasse e desse um jeito. Quando o menino comeu lá a pizza, ele que levou o menino para o hospital. E aí ele falou assim para a médica, mas isso dói mesmo? Ele não tinha nem noção realmente do que era ter um filho celíaco. E ali ele pôde perceber isso. Então a viagem ofereceu a eles um espaço de reconexão sem as pressões do dia a dia. Uma chance de ver um ao outro com mais humanidade. Um respiro emocional onde controle e passividade deram lugar à presença. Sabe, amados, meus filhos já são grandes, mas eu nunca me permiti sair só eu e meu esposo quando meus filhos eram menores. E eu trabalhava no hospital, que a gerente de enfermagem, ela tinha acho que 3 ou 4 filhos. E uma vez por semana, ela ia jantar com o esposo. E ali eles tinham um momento só deles. E eles tinham uma relação muito boa, sabe? Então, nós temos que ver se o casal não estiver bem, a família sofre, os filhos sofrem, todos sofrem. Agora, bem no finalzinho do filme, depois que Estela já faleceu, acontece algo que eu fiquei até um tanto decepcionada, né? Eles vão para uma viagem, provavelmente é com a filha que vai dançar novamente. Aí a gente vê Gustavo ajeitando todas as coisas, né? Ajeitando para ir para o carro. Aí eles entram numa van, um carro grande, não sei qual carro é. Mas quem está no volante do carro? A mãe dele. E a mãe dele, tá todo mundo pronto, não sei o que lá, olha, tantas horas de viagem. E ela está no volante. Então, a mãe do Gustavo está dirigindo o carro, no momento que ele deveria estar no comando emocional da família. Então, ali é como se ele saísse de Estela e voltasse para a mãe. É óbvio, ele cresceu, ele está mais com a família agora, mas isso que revela, mesmo após a perda da esposa, mesmo após assumir um pouco mais como pai, quem assume o volante ainda é a mãe. Literalmente. E isso não é só direção física, tá lá no carro, é simbólica. Esse filme é cheio de simbolismo, tá? A viagem é uma forma simbólica. Terminando dessa forma, gente, é uma forma simbólica muito grande. Ele ainda não se posicionou plenamente como homem, porque é um processo também. E a mãe também tem que dar essa abertura para que ele se posicionasse.
Então, veja, nós mulheres temos que ter muito cuidado a forma que nós estamos nos posicionando, né? E veja o que está acontecendo na psique de Gustavo, né? Nessa última cena, o que nos revela que a mãe dominadora ainda é a figura orientadora emocional dele. Mesmo que ela critica, que ela é distante, quem está guiando é ela. Ele se aproxima dos filhos, sim, que beleza, isso realmente. Mas isso, emocionalmente ainda não se separou da dependência materna. Como vai ser um outro relacionamento dele? Se ele não realmente aqui curar-se dessa relação com a mãe, nenhum outro relacionamento dele vai realmente terminar bem também, tá? E a perda da Estela, ao invés de amadurecê-lo completamente, pode ter reativado a necessidade infantil de proteção e não de liderança, porque Estela estava sempre na frente de um monte de coisa. De repente ele tem ali as crianças, não tem mais Estela, então pode ter reativado a necessidade infantil de proteção dele da infância. E aí ele vai se submeter à mãe. E aí o ciclo se repete. Estela controlava e agora a mãe dele dirige. Ambos no controle, né? Gustavo no banco do passageiro da vida. E agora está Gustavo no banco do passageiro da vida com os seus 2 filhos. Então, isso mostra a ausência de construção de identidade masculina contínua. Então, ele melhora, mas ainda não assume a própria rota da vida, a própria cota da vida. Veja esse final do filme, não um final feliz tradicional, porque a Estela morre, né? É quase como um aviso simbólico, sabe? É bem profundo. Ainda há muito que não foi curado. Quando termina o filme, mostra assim: ainda há muito que não foi curado. Há um homem adulto sendo guiado por uma mãe. Ainda há uma filha sendo vista, mas não necessariamente compreendida, que depois vou falar no outro vídeo a relação deles para com os filhos e os filhos em relação a eles. Então, um homem pode se tornar viúvo, pode tentar ser mais presente, pode até sentir amor pelos filhos, mas se não cortar o cordão umbilical, o cordão emocional com a mãe, continuará sendo um menino no corpo de adulto e um pai que ainda não sabe ser referência para os seus filhos. Então, amados, se você não assistiu o filme, vai lá, assiste, depois volta a ouvir o áudio novamente, porque é o Cine Terapia, a gente pega cada personagem e vai avaliar suas dores, as suas estratégias de autoproteção, provavelmente de onde veio essas dores, como ele tem lidado no dia a dia. E isso, quando a gente começa a olhar isso, a gente também começa a olhar para dentro e começa a nos ajudar a curar as nossas feridas, tá? Nós temos muitas estratégias de autoproteção que não nos deixam viver uma vida em abundância. E eu te convido, se você deseja crescer mais em autoconhecimento, em parte emocional, venha fazer parte conosco da comunidade Mulheres com Propósito. O link está aqui na parte de baixo do vídeo e você clica e vem fazer parte conosco. E se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais, também dê o seu like, compartilha com outras pessoas. E depois nós vamos para mais uma parte desse filme.